esperar abrir aqui no YouTube. Já estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal. Tudo certo com vocês? Então, quero agradecer a presença de todos, né? Hoje aqui vamos fazer uma palestra sobre energias renováveis com o nosso convidado Marcos Paulo Hirt, né? Doutor Marcos Paulo Hirt. Quero agradecê-lo por sua presença. Conseguiu achar uma brecha ali na sua agenda para estar ministrando essa palestra incrível para a gente aí. Marcos, eu gostaria de se apresentar um pouquinho? Olá, Felipe. Boa noite a todos, pessoal do CREA Júnior, pessoal da Regional de Canoinhas e de Florianópolis, né? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, de estar aqui com vocês nessa noite, né? Participando aí deste evento das regionais do CREA. E o objetivo principal, né, é conversar um pouquinho sobre energias renováveis, sobre tendências, enfim, para compartilhar, né, não vou nem dizer conhecimento, mas um bate-papo aí, né, para contribuir com os acadêmicos, com profissionais, enfim, com o sistema e com todos aí que têm interesse de uma maneira geral no tema, né, um tema que tá bem em foco aí nos últimos dias. Nos últimos dias não, né, nos últimos anos. Perfeito, Marcos. Pessoal, então essa palestra aqui foi organizada pelo CREA Júnior Florianópolis, juntamente com o CREA Júnior Canoinhas, né? E pegamos, né, uma pessoa excepcional na área do mercado, né, de energias renováveis, né? E ele preparou alguns slides, né? Ele vai falar um pouco da sua vida, sua formação, que é bem interessante, um currículo imenso e está cada dia crescendo mais, né, Marcos? E espero que todos gostem e aproveitem. Vamos fazer um bate-papo, algo bem descontraído para ninguém, para aproveitar o máximo possível o conhecimento desse engenheiro, beleza? Marcos, então fique à vontade, todo seu. Obrigado, Felipe. Só gostaria de ver se está tudo certo aí com a apresentação, se está aparecendo para todos, pessoal do YouTube. Tudo certo. Então, beleza. Primeiramente, agradeço aí pelas palavras, Felipe, novamente pelo convite, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês na data de hoje. E nós temos como propósito falar um pouquinho aí sobre energias renováveis, né? Então, dentro desse contexto, né, gostaria de só destacar alguns comentários e algumas coisas da minha trajetória, né, antes da gente realmente entrar no tema, né. Sou engenheiro eletricista de formação, tenho mestrado e doutorado na área de engenharia elétrica, no qual trabalhei na pesquisa também voltada aí à eletrônica de potência, né, com aplicação aí de conversores para veículos elétricos, enfim, para processamento de energia proveniente aí de fontes renováveis e alternativas, né? Então, é um ponto bem interessante ali que eu já venho há alguns anos na área. Também sou docente da Universidade do Contestado, né, da UNC, fui coordenador do curso de Engenharia Elétrica, do MBE, atualmente coordeno o curso de licenciatura em Física na Universidade do Contestado, ministro na Física, ministro na Engenharia Elétrica, e também no programa de mestrado da Universidade do Contestado, né, que é sediado lá no campus Concórdia, nosso mestrado de Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental, ao qual eu trabalho aí com disciplinas voltadas à eficiência energética, né, voltada a energias renováveis, enfim, nesse enfoque. Pessoal, vocês veem meus slides, está tudo certo? Já está saiu da capa aí? Como é que está? Tudo perfeito, Marcos. Ok. Também estou conselheiro, né, do CREA de Santa Catarina, no meu segundo mandato como conselheiro titular, contribuindo aí para a área de engenharia como um todo, né,
Fui coordenador da CEAP, da Comissão de Ensino e Atribuições Profissionais por 2 anos, fui coordenador da Câmara, especializado em Engenharia Elétrica, e atualmente coordeno a Câmara Especializada, sou coordenadora adjunta, da Câmara Especializada de Engenharia e também da Comissão do CREA Júnior. Então, é sempre um prazer aí conseguir, né, estar no mercado profissional, como já vou falar, estar na docência, estar participando das entidades de classe, né, e todos esses, vamos dizer assim, esses trabalhos, né, eles estão focados aí, voltados à engenharia. Temos um chat ali, Felipe, algum problema? Eu acho que o YouTube não tá saindo... tem a aba do PowerPoint. Caso você queira ampliar a tela ali. Pois é, mas ele é para estar ampliado. Vamos ver aqui. Na hora que você compartilhou a tela, veja se você não clicou só na aba do PowerPoint. Ele tem que compartilhar a sua tela ali. Então talvez seja esse o problema. Vou em 30 segundos resolver esse probleminha aqui. Beleza, sem pressa. Acho que agora sim, né? Agora ficou perfeito. Ótimo. Então, aí, dentro desse contexto, né, só voltando aqui ao nosso enfoque, né, também, o nome CEO é bonito, né, mas só para ficar bonito, mas atualmente sou o diretor, CEO da HR Soluções de Energia, onde nós trabalhamos com projetos de energias fotovoltaicas, com projetos elétricos em geral, entrada de energia, instalações em baixa tensão, e também prestamos serviço aí em toda a área de fibra ótica. Então, nesse sentido, aí, englobando, né, toda essa parte aí de algumas atividades. Também estou atualmente conselheiro fiscal da EVC, que é a nossa Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui do Vale de Canoinhas, né? Já fui membro da diretoria também e hoje atuo aí no Conselho Fiscal. Então, de todo esse contexto, né, a gente sempre está no mercado da engenharia elétrica como um todo, e é um mercado que tem, como eu vou dizer assim, um grande enfoque, né, uma grande tendência de crescimento. Eu vou trazer alguns dados no que tange aí a energias renováveis, né, que é o foco principal aí do nosso bate-papo, vou chamar assim, tá, Felipe? Nesse propósito, né, a gente sempre tem objetivo aí de crescimento, metas, objetivo, dedicação, enfim, tentando ampliar o network, né, e acho que aí como uma dica, né, isso ficaria para todos vocês, já falei em várias reuniões do CREA Júnior, enfim, com esse propósito aí principal para crescimento pessoal e profissional. Pessoal, só para dar um enfoque, assim, eu trouxe algumas notícias aleatórias, né, mas que dizem aí um pouco sobre o nosso mercado de energias renováveis. Então, ali, ó, apenas em junho, no mês passado, né, nós tivemos um acréscimo de 165 megawatt apenas de usinas eólicas no nosso país. Calma, não se preocupem com os números, talvez quem não está tão familiarizado, daqui a pouco a gente vai tentar contextualizar um pouco, mas é um número considerável. Eficiência aí de módulos fotovoltaicos, uma outra notícia, né, na casa dos 29%, aonde, trazendo para a notícia de baixo, módulos prontos já, comerciais, disponíveis hoje, tá, com eficiência de 21,28%. O que é isso? Que número é esse 21, né? Para vocês terem uma ideia, há 4 anos aí nós trabalhávamos com módulos de 17% de eficiência. Parece pouco de 17 para 21, mas com isso eu consigo ter uma potência maior em uma quantidade de metros quadrados menores, né? Ouvimos diariamente falar de veículos elétricos, né? Há um novo modelo, há um novo isso ali, um veículo híbrido. Então, vai estar cada vez mais ligado aí no nosso cotidiano. Também temos um dos maiores parques eólicos offshore flutuantes aí do mundo, tá em fase de finalização, né? Pessoal, e 2 pontos cruciais aí de energias renováveis. Um deles, o conceito de hidrogênio verde.
Não sei se talvez é familiarizado para todo mundo, mas o hidrogênio é uma excelente fonte de energia, mas que desprende de uma energia muito grande para ser armazenado. E a ideia de produzir energia no hidrogênio verde é utilizando energias renováveis, principalmente de momentos que a gente já vai comentar no futuro, onde eu teria que desperdiçar essa energia renovável por um excesso de energia dentro do nosso sistema interligado nacional, eu consigo guardar e produzir essa energia. Também, em paralelo, custos mundiais de baterias, né, de grandes sistemas de armazenamento, têm caído dia após dia. Né? Aquela principal proposta do que? De você conseguir guardar essa energia renovável, certo? Esse é um ponto que, principalmente, o ONS, né, nosso Operador Nacional do Sistema, busca aí. E, assim, recentemente tive uma visita lá no ONS em Brasília, pudemos ver alguns dados, algumas informações muito importantes no que tange aí, principalmente ao mercado privado, buscando investimentos, lógico, em energias renováveis, solar, eólica, enfim, e outras, como a gente já vai comentar, mas principalmente em transmissão, distribuição e armazenamento, seja convertendo para o hidrogênio verde, seja buscando bancos de baterias, como esse ali que eu havia comentado, para que eu não possa ou não tenha períodos de interrupção, né, de, por exemplo, ter que desligar um parque eólico aí do nosso sistema interligado nacional. Pessoal, só para tentar contextualizar, eu trouxe esse slide de uma matriz energética geral mundial para que nós possamos analisar alguns pontos, né? Não vou me ater a todos os dados, mas se eu observar, né, o meu mouse vocês conseguem ver, né? Se eu observar aqui, eu tenho uma matriz energética mundial, uma porção muito maior que 50%, na verdade, na casa dos 86% não renovável. Que matriz é essa? Não é só matriz elétrica, matriz energética como um todo, né? Os nossos combustíveis para aquecimento, no caso dos países mais frios, para os veículos, para a própria energia, nos traz uma matriz mundial, dados aí de 2021, 86% não renovável e 14% renovável. Quando eu trago essa mesma matriz global para o Brasil, veja, nós já temos números bem mais interessantes, na ideia de 54% não renovável e 46% renovável, né? Aonde um dos principais vilões são os derivados do petróleo, como a gente pode observar aqui, mas a gente tem um amigo, né, e que deveríamos, digo assim, de passagem, usarmos mais, que são os combustíveis aí derivados da cana-de-açúcar, como o etanol, né? Aí temos gás natural, energias renováveis, enfim, a nossa hidráulica, que tem como é que eu vou dizer assim, um percentual muito importante, já foi muito mais, já foi próximo a quase 90% da nossa energia elétrica proveniente de hidráulica, né? Mas também ainda é um ponto bastante importante. Quando eu trago essas matrizes focadas aqui a nosso tema engenharia elétrica, vamos dizer assim, né? Trazendo energias renováveis nesse enfoque, deixando um pouco o mundo e trazendo só parte de energia elétrica, eu já tenho um mundo um pouquinho melhor, mas muito ruim ainda, né? 73% não renovável e 27% renovável. Parece que esses números não são reais, né, pessoal? Quando a gente está no Brasil, parece que esses números mundiais não são reais. Então, veja, para a energia elétrica, ainda a gente tem, considerando o mundo, 73% de energia não renovável. É um percentual que a gente precisa mudar e a gente está trabalhando para isso. Quando eu trago para a matriz energética elétrica do Brasil, veja, 83% renovável e apenas 17% não renovável. Aonde, né, já vou trazer números melhores, mas a hidráulica me traz 65% dessa energia elétrica hoje do Brasil. Esse número já está um pouquinho menor, tá? A gente já vai ver. A eólica, trazendo uma ideia de 8,8% da potência instalada, solar 1,7%, gás natural. Ainda usamos derivados do petróleo para a geração de energia, né? Isso eu digo ainda porque é uma questão de, acredito que com a evolução aí dos próximos anos da energia renovável, ela fique só para um backup mesmo de quando eu tiver baixo nível nos reservatórios, mas nós temos uma matriz muito mais limpa, né, uma matriz elétrica do que o mundo. Tá? E isso é um ponto muito importante para o Brasil.
Dando um zoom aqui, já comentamos, né? Mas só para vocês conseguirem ver melhor aqui cada um desses fatores renováveis e não renováveis, né? Esses aqui, pessoal, para a gente conseguir entrar nesse contexto já, são dados de hoje. Vocês podem ver aqui, 14/7, ao meio-dia, eu peguei esses dados ali, né, 12h46, aonde no Brasil eu tinha uma carga, tá? Isso é o consumo do Brasil inteiro, dados do Operador Nacional do Sistema. Eu tinha uma carga de aproximadamente 68, aqui, ó, megawatt, né? Perdão, 68 giga, né? Que está 67 mil megas. 68, praticamente 68 giga de potência. Aonde eu tinha uma exportação de 1 giga, né? Que essa energia é de Itaipu, que é exportada para o Paraguai. E veja, 10 giga, ela é proveniente da eólica. Naquele instante, esses eram números reais da energia do Brasil naquele instante. Então, se eu pegar uma conta aqui rapidamente, tá? Se eu pegar 10 dividido por 67, ou seja, quase 15% da potência daquele instante do Brasil, do dia de hoje, ao meio-dia, era proveniente de energia eólica. Se eu pegar 46 por 67, né? Eu tenho quase 68% de usina hidráulica, térmica com aproximadamente 10%, 11%, 12%, e a minha energia solar naquele instante ali, tá? Solar, importante falar, centralizada, certo? Que são grandes usinas geradoras. Já vamos falar um pouco sobre geração distribuída também. Em torno ali de 67 dividido por 3,7, 1,82% ali da energia do Brasil nesse instante, no dia de hoje, ao meio-dia. Então, com isso, a gente pode ver, vejamos, energia renovável, eólica, né, hidráulica renovável, nuclear, seu cuidado, né, do resíduo, ela é considerada renovável, então, mas tem alguns pontos que ela também não é 100% renovável, né, solar é renovável e a térmica aí não é renovável, né. Mas veja, nesse ponto eu tinha ali aqueles 80 e poucos por cento dessa energia renovável que faz parte da nossa matriz. Então, a nossa matriz elétrica, ela é muito renovável. E ainda nós vamos contribuir, né, para que ela fique mais ainda. Pessoal, olhem que dados importantes. Esses dados eu tirei alguns minutos aqui antes da nossa apresentação. Por quê? Lá do mesmo ONS da potência lá, os dados que eu tirei naquele instante eram esses aqui, né? Eu apresentei agora há pouco, meio-dia, ali, né? Próximo a 12 e pouquinho. Mas aqui eu trago a curva de hoje, desde a 0 hora de hoje até as 24, ainda não temos, né? Não temos a meia-noite. Mas veja, aqui a potência eólica e aqui a potência hidráulica, instantânea. Vejam a similaridade, né, das curvas, sendo que uma é inversamente proporcional à outra. Quando eu tenho hidráulica, né, hidrelétricas, com um nível mais baixo, eu tenho a complementação de eólica mais altas. Isso em um dia. Quando eu estendo isso ao longo de, por exemplo, um período maior, aonde eu tenho regimes baixos de chuva, eu tenho regimes altos de ventos. Então, a usina eólica ela é perfeita para complementar a nossa energia hidráulica aí, das nossas principais hidrelétricas do país, certo? Então, esse é um ponto muito importante para nós, enquanto Brasil, explorarmos as usinas eólicas, né? Principalmente em períodos aí onde eu tenho um baixo regime de chuvas. Olhem que interessante, esse é o dado de solar do dia de hoje, ó. Paramos aqui às 7 horas, a hora que eu coletei o dado, né? Certo? E esse dado de solar é um dado de solar centralizado, não é a geração distribuída que a gente vê os módulos, os painéis, os sistemas aí instalados, né, no dia a dia. São de grandes usinas, maiores que 5 mega, aonde eu tenho a geração ali das 6 da manhã às 18 horas, né, de uma maneira bem geral, estamos passando aí por período de né, inverno, dias mais curtos, principalmente aqui nas regiões sul. Essa energia proveniente solar, ela é 100% despachada pela ONS, ou seja, ela é gerada e é consumida. Sendo que quando eu preciso parar a geração, tá? Quando eu tenho sobra de potência,
teoricamente, eu reduzo as hidrelétricas, certo? Para quê? Para economizar água. Então, eu busco manter a eólica o tempo todo, com exceção a grandes períodos aí, por exemplo, domingo, início da manhã, onde o consumo é muito baixo, tá? Mas em momentos alguns, ou nos menores momentos, eu tento desligar as eólicas. Solar eu despacho ela total, e aqui tem duas outras fontes que eu só queria comentar, que é a térmica e a nuclear. A nuclear, ela é uma potência das mais firmes que existe, eu não tenho como manipular, vejam, ela está ali 700, 600 e poucos mega o tempo todo, né? Porque para eu parar um reator nuclear é algo assim, um estresse muito grande, eu não consigo parar, eu preciso dias até resfriar, desligá-lo e assim sucessivamente. Da mesma forma, minha grande dificuldade com as termoelétricas, né? Que também eu preciso de vapor para gerar energia. Então, aqui são duas energias firmes, aqui é uma energia 100% despachada, então o ONS quer despachar e despacha 100% de solar. A hidráulica é um dos pontos que eu, se está sobrando consumo, eu seguro água, e a eólica eu busco despachar o máximo que puder, desde que eu tenha consumo, né? Que também não posso baixar muitas hidráulicas, porque eu não posso interromper um fluxo de água de um rio, tá? E eu também não posso mexer na nuclear e na térmica a curto prazo, né? Por exemplo, para agora ou para daqui 1 hora, meia hora e assim sucessivamente. Então, com isso, dá para entender um pouco a complexidade do nosso sistema interligado nacional. Um dos sistemas mais complexos do mundo é o que nós temos no Brasil, e que estão aí com 80, né? Deixa eu voltar o dado aqui, ficar trocando slide é terrível para quem está vendo a palestra, né? Mas que temos aqui 83% de energia renovável. Todos esses dados que eu falei até agora são dados centrais, dados macros, né? Mas as energias renováveis, ela tem um ponto fantástico, que eu digo aí, que é o que tange a geração distribuída, né? Então, a geração distribuída, ela vai desde um consumidor residencial em baixa tensão, que, como já fizemos aí, instala 4 módulos em um microinversor, né? Até usinas solares de 5 mega. Então, uma usina de 2 kW-pico até uma usina de 5 milhões de watt-pico, certo? Então, a geração distribuída, ela parece pequena, mas ela é muito grande, dividida em microgeração, que vai de 0 até 75 kW, e em mini geração, que vai de 75 kW até 5 megas, no caso da solar. Tá? Esses dados também são de hoje, tá? Do site da ANEEL, e hoje nós temos uma total de conexão de mais de 1.100.000 conexões de geração distribuída, aonde a grande maioria, tá, são usinas solares fotovoltaicas, aqui em torno de 1.100.000. Eu tenho usinas termoelétricas conectadas na geração distribuída, também é possível. Eu tenho usinas eólicas conectadas na geração distribuída, lembrando que solar, ela centralizada, a gente viu lá nos dados da ONS. Solar distribuída, a gente viu aqui nos dados da ANEEL, certo? E a eólica, né, não se assustem, poxa, mas só 90 usinas? Não, 90 conectadas na geração distribuída, porque as outras a gente já viu a potência que elas estavam contribuindo lá, né? E ainda 75 CGHs, né, que são centrais geradoras aí hidrelétricas conectadas na geração distribuída. A geração distribuída, ela tem o propósito de compensação de créditos. Então, ela não participa lá do ONS, porque lá é um projeto de mercado livre de venda de energia. Aqui não. A geração distribuída, ela é um sistema de compensação. Então, se eu tenho um gasto, por exemplo, de 1.000 kW média no mês, eu posso gerar um sistema para gerar, né, instalar um sistema para gerar esses 1.000 kW e eu ficar pagando as taxas aí para concessionário. Então, vejam, pessoal, hoje nós temos uma ideia aí de quase 5.500 municípios instalados, né? E uma quantidade olhem, aqui a quantidade de unidades geradoras, 1.100.000. E unidades que recebem créditos, 1.400.000. Por quê? Porque eu posso instalar em uma unidade e transferir para outras que estejam dentro da mesma concessionária.
Isso tudo, toda essa geração distribuída, né, toda essa energia renovável vindo da geração distribuída, começou lá em finalzinho de 2012 com o lançamento da 482, que em 2015 foi aprimorado pela 687, que agora, em 2021, é o marco legal da geração distribuída com a lei número 14.900. Então, os três marcos legais, 2012, 2015 e agora 2021, nos dão o marco legal, né, nos dão todo o subsídio para a geração distribuída. Se eu for marcar aqui uma 51, 200, 1.000, 6.000, 13, né, 35 e assim sucessivamente, vejam o quão exponencial é isso aqui, ó. Busquem acompanhar o meu mouse. Certo? Então, a geração distribuída, ela vem numa crescente aí gigantesca. E detalhe, a geração distribuída, ela é 100% renovável. Certo? Isso é um ponto importante para a gente entender. Só esquecendo de comentar, né? Está distribuída aí com usinas no Brasil todo, né? Tem uma geração aqui só, a nossa é a Amazônia que tem menos pontos de geração. Peguei dados do Estado, tá? Esse dado aqui de 2022 até foi discutido no Fórum GD Regional Sul, que ocorreu, acho que uns 20 dias em Florianópolis, também participei. Esse dado aí, faltam subsídios, provavelmente, talvez a Celesc que não conseguiu informar a ANEEL, né? O ANEEL não conseguiu atualizar, mas nós temos 42 mil unidades hoje conectadas de geração distribuída dentro do nosso estado, em 293 municípios. Agora posso estar enganado, mas nós temos 293 municípios no estado de Santa Catarina, né? Então, está permeada pelo estado inteiro. Se não me engano, são 293. Com uma ideia de 55 mil unidades que recebem crédito aí no nosso estado. Também seguimos a mesma curva crescente aqui de instalações, né, de número de novas usinas. Pessoal, o que a gente tem aí de futuro, né? O que a gente espera aí para os próximos anos dessas energias renováveis? Felipe, só me diz aí, eu tenho quanto tempo? 1 hora? É isso? Tem 1 hora, Marcos. Agora é 19h31. Perfeito. Para a gente deixar uns pontos ali para perguntas, né? Mas acho que está bem tranquilo aqui o andamento da nossa palestra, né? Pessoal, o que a Tá gente bem tem... tranquilo, fique à vontade. Obrigado. O que a gente tem aí de futuro das energias renováveis e de tendências aí que as energias renováveis vão estar cada vez mais presentes no nosso dia? Então, quando eu trago eólica, tá? Eu gostaria de destacar do Brasil o nosso potencial energético para a energia eólica, tá? Então, de acordo com a Associação Brasileira de Energia Eólica, o Brasil tem um potencial de instalação de 500 gigawatts de energia. Pessoal, isso é o triplo da nossa demanda de energia do Brasil hoje. Então, se eu pegar a demanda do Brasil de hoje, eu tenho a capacidade de instalar 3 Brasil em energia eólica. Então, o nosso potencial ele é tremendo, muito grande, em regimes de ventos, principalmente, esse estudo é novíssimo, acho que tem aí menos de 2, 3 meses de publicação, tá? Principalmente com usinas offshore, né? Ou seja, fora da costa, né? No nosso regime marítimo ali. E vejam, com cada vez turbinas, né? De maior potência, aonde uma turbina aí hoje de 4,8 megawatt pode suprir um consumo médio aí de 7.500 casas no nosso país. Então, o futuro de energias renováveis, ele é tremendo, muito grande. E isso também traz uma grande vantagem para o nosso país, né? Que a gente já viu ainda que estamos muito à frente, né? Quando se fala de matriz energética mundial. Pessoal, quando eu falo de solar, tá? O que eu tenho aí de futuro para a energia solar? Tá? Estima-se aí que em torno de 20 bilhões vão ser investidos em energia solar no Brasil até o ano que vem. Tá? E a Solar ainda diz
mais 100 bilhões, perdoe-me, até 2030. Ou seja, dá para a gente ver o tamanho do mercado que ainda tem por vir, né? Então, se até 2023 foi investido mais de 20 bilhões, em outros, até 2030, ali, 7 anos, eu vou investir 5 vezes. Veja, tudo isso aqui é de 2012 com a 482, como já comentei. Então, de 2012 até 2023, são 11 anos. Em 11 anos, foram investidos 20 bilhões no Brasil. A Absolar diz que nos próximos 7 anos vão ser investidos 100 bilhões. Então, veja, 11 anos para investir 20, próximos 7 para investir 100. Ou seja, um período quase a metade do período de tempo e 5 vezes o valor aí de investimento em energia solar fotovoltaica no nosso país. Um outro ponto muito importante quando se fala de energias renováveis, olhem o potencial solar elétrico, né? O potencial, perdoe-me, de energia para a geração solar no Brasil. A eólica nós vimos em torno de 3 vezes a nossa demanda, né? O nosso consumo. No potencial solar, eu tenho 170 Brasis. Ou seja, eu poderia colocar 170 países aqui dentro, né? O consumo de 170 vezes o Brasil, que eu ainda teria potencial solar brasileiro. Então, ele é muito grande, certo, pessoal? Isso é um ponto que às vezes ele até nem é falado, né? Porque o que é esse potencial solar e como a gente entender isso? Nós hoje estamos no sul, né? Talvez tenha um pessoal aí pelo YouTube de outros estados, mas só queria colocar um comparativo aqui para a gente entender o que é esse potencial solar que a gente tem aqui para a geração fotovoltaica. Se eu tivesse um sistema fotovoltaico instalado aqui no sul, né, principalmente no nosso estado aqui de Santa Catarina, esse sistema solar, vamos pensar que ele gerasse 100 kW aí no mês. Se eu pegar esse sistema solar aqui do sul e levar lá para a Europa, onde a energia solar, né, começou há 40, 50 anos, né? Esse mesmo sistema, por exemplo, lá na Alemanha, ele vai ter a capacidade de gerar somente 60 kWh. Entende? Então, ó, a mesma quantidade de placas, a mesma potência instalada, só pelo potencial energético que é a radiação solar aqui no sul, ele vai gerar em torno de 40% a mais do que no melhor ponto lá da Alemanha. Então, lá na Alemanha eu gero 60, aqui no sul, com o mesmo sistema, eu geraria 100, e a hora que eu levar isso, por exemplo, uma região do Nordeste, uma região que a gente tem uma incidência solar, né, nosso país tropical, tem uma enorme incidência solar, principalmente mais próximo ali à linha do Equador, né, mais próximo ao Norte-Nordeste. Esse mesmo sistema que gerava 60 lá na Alemanha, gera 100 aqui em Santa Catarina, ele vai gerar 160 lá no Nordeste. Então, veja, isso me traz... Eu ia comentar sobre isso, né? O Nordeste ali tem um potencial enorme, né? Gigantesco, muito gigante. E principalmente esses dados ali, desculpe, eu não consegui ver o nome aqui de quem falou, mas esses dados que eu trouxe de geração... Gabriel, que eu trouxe de geração centralizada, né, ali da solar no Brasil, eles são muitos da região do centro-oeste, né, mas principalmente do nordeste do Brasil. Então, para a gente entender aonde que está esses 170 Brasis, né, ou seja, a demanda do Brasil multiplicada por 170 vezes, como um potencial energético disponível, está um dos piores lugares do Brasil, que são a nossa região sul, ainda é 40% melhor que o melhor lugar da Alemanha. E que ainda poderia ser duas vezes e pouca, né? 200, 250 vezes melhor numa das nossas melhores regiões, que é ali no Nordeste. Pessoal, poderia utilizar, como o Nordeste não tem muita água, né, potável, né? Mais água salgada, fazer aquele sistema que tem em Israel de dessalinização e usar essa própria energia renovável de placas solares para fazer essa transformação da água salgada em água doce, né?
Perfeito, muito bem colocado. Poderia ser um ponto, né, que ainda ajudaria a gente ter vamos dizer assim, a gente vive muito do agro no Brasil, né, mas poderíamos ainda ter um agronegócio muito mais forte nas regiões onde eu tenho regimes de chuva menores, né. Então, E nesse sim, é um solo muito bom, só que não tem água, né? É um só solo não tem muito água. bom. Perfeito, é isso mesmo. Nessa ideia, então, vejamos, 40% melhor que o pior lugar da Alemanha, e quase 2 a 2,5 vezes, né, geração lá da Alemanha, me traz essas 170 Brasis. Geração centralizada, muito mais centro-oeste, né, e nordeste. Geração distribuída, o próprio nome já diz, pelo Brasil todo. E a geração distribuída, ela traz enormes vantagens, pessoal, para a transmissão, para a distribuição, para o sistema elétrico interligado, para a economia de água lá na minha hidrelétrica, tá? Porque nós já passamos aí por crises hídricas aí no ano passado. A pior crise hídrica dos últimos 90 anos aconteceu no ano passado, tá? Não sei se vocês ficaram sabendo, aonde nós tivemos bandeira, né, as nossas bandeiras tributárias, tarifárias ali, né? A verde, a amarela, a vermelha, ainda criaram a vermelha 2, né? Se não me engano, quase 25 centavos, né, que proporciona praticamente 30% ali de aumento da fatura, justamente por causa dessa falta de água. E um outro ponto importante da geração distribuída é justamente a energia ser gerada onde é consumida. Vejamos, eu tenho em Itaipu uma das principais usinas hidrelétricas aqui do Brasil, que está praticamente lá no oeste do Paraná, né? Junto lá na nossa divisa. E aonde um dos principais pontos que mais consomem essa energia é São Paulo. Então, eu tenho um ponto gerador muito grande, distante de um ponto consumidor de energia muito grande. Tá? E isso faz o quê? Eu tenho um enorme investimento em, principalmente, transmissão de energia. Agora, se eu, por exemplo, tivesse o estado de São Paulo inteiro, né, vamos pensar ali, 90% dos telhados com energia solar fotovoltaica, com certeza não precisaria transportar toda essa energia para lá, né? Ou um percentual transportaria um percentual muito pequeno, né? O problema principalmente são as indústrias, né? Os grandes centros consumidores de energia. Mas com certeza eu tendo geração distribuída num número muito maior, eu vou ter um sistema interligado nacional muito mais robusto, tá? E uma energia sendo gerada próximo à carga, não tendo perdas de geração tão distante, de transmissão tão distante, de distribuição, até essa energia chegar ao nosso ponto. Então, as energias renováveis, tá? A solar, ela já contribui e vai contribuir ainda de uma forma muito grande para a nossa matriz energética e para o nosso futuro, que eu já trouxe de eólica, já trouxe de solar e vou trazer agora de veículos elétricos. Pessoal, lembram lá daquele ponto onde eu trouxe a matriz energética do Brasil, né, onde tinha a cana-de-açúcar, né, os derivados ali da cana-de-açúcar e os derivados do petróleo. Deveria ter trazido um ponto, mas eles são maiores que praticamente 50% da energia ela é consumida, né, para a nossa locomoção. E nós temos vendo, né, a cada dia mais, a transformação dessa locomoção. Então, se eu transformar todos esses veículos a combustão em veículos elétricos, a minha demanda por energia elétrica ela vai crescer de uma forma muito grande, né? Que com certeza isso não vai acontecer amanhã, ou depois da manhã, ou no próximo ano. Mas sim nos próximos, talvez, 5, 10, 15, 20 anos. Mas isso vai acontecer. Agora, um ponto muito importante. Nosso ponto principal de estudo ou dessa conversa, né, são energias renováveis. Qual é o objetivo de eu comprar um veículo elétrico e usar uma termoelétrica, por exemplo, para gerar essa energia? Nenhum. Por quê? Porque eu uso uma energia não renovável para gerar energia elétrica, para eu gastar no meu veículo
que elétrico corretamente, né? Vamos dizer assim, politicamente correto, mas essa energia veio de uma fonte não renovável. Então, só tem sentido eu trabalhar com veículos elétricos, motos, bicicletas, enfim, né? Aí temos até trem de forças para caminhões já elétricos, ônibus, enfim. Mas tudo isso só faz sentido se eu usar uma energia renovável para alimentar os meus veículos. Caso contrário, É a mesma coisa, vamos... é a mesma coisa falar que é vegano, não come nada de origem animal, mas usa uma jaqueta de couro de animal. E o Boa, animal morreu para... muito bem colocado. Então, tudo isso só faz sentido se eu gerar ou se eu abastecer esse meu carro com energia renovável. Caso contrário, vamos continuar usando petróleo, né? E segue o baile num trocadilho muito ruim aqui, né? Então, nesse contexto de sustentabilidade, de energia renovável, de redução de carbono, né? A Europa traz aí legislações aonde 2035 já não se vende mais veículo a combustão. Vejam, poucos anos, né? Então, isso é um ponto muito importante. Nós temos vários e vários modelos aqui no Brasil que são lançamentos mundiais, né? Mas, ou se não forem lançamentos mundiais em pouco tempo depois lançados na Europa, nos Estados Unidos ou na Ásia, estão aqui no nosso país, né? Fabricado aqui, nos nossos vizinhos ou importados. Então, com certeza, talvez não no mesmo ritmo da Europa, mas 2, 3, 4 anos depois, que lá não se vende mais, aqui não vai se vender mais. Ou se pelo menos vai ter uma redução nessas vendas. Difícil uma empresa que vai fazer um protótipo de um veículo elétrico que custa, às vezes, bilhões de reais para ser vendido somente aqui na América Latina. Os grandes lançamentos são mundiais, os grandes projetos são mundiais, são vendidos no mundo todo. Então, isso é natural que em pouco tempo nós já tenhamos esses carros em todo o mundo, né? Olha um dado importante, lógico, o número é pequeno de veículos elétricos, né? Mas só no ano passado teve um aumento, né? Um acréscimo de 257% nas vendas de veículos elétricos aqui no nosso país, né? Falando no futuro, já comentei que tudo isso faz sentido se vir essa energia proveniente de centros renováveis, né? Então, isso só faz sentido se eu tiver energia renovável, caso contrário, não faz sentido algum. Mas, por outro lado, a gente viu a quantidade de energia que a gente usa proveniente ali de cana-de-açúcar, que é renovável, mas que é um tipo de energia para os veículos a combustão, mas principalmente derivados do petróleo. Se eu transformar, vamos fechar, acaba o dia de hoje e amanhã é todo mundo com veículo elétrico. A demanda no nosso país para energia é mais que dobra do dia para a noite, então isso não vai acontecer. Mas eu preciso já pensar em gerar mais energia renovável, em, obviamente, consumir mais energia renovável com a chegada dos veículos, mas e como que fica o nosso sistema interligado nacional? Como que fica a nossa casa, nosso local de trabalho, a universidade, os postos de combustível? E esse é um dos grandes desafios aí do futuro. Aonde, trazendo alguns dados aqui comuns, tá? Em uma carga lenta com uma potência de 7,4 kW. Pessoal, 7,4 kW é uma potência baixa. Mas, por outro lado, é uma potência alta se eu for considerar uma residência de baixo porte, né? Por quê? Vejamos, num circuito monofásico ou bifásico, se for monofásico, no caso nosso 220, ou bifásico, no caso do Paraná 127, Paraná e outros estados, a grande maioria dos estados, se eu tenho uma carga do meu veículo lenta, ele vai demorar, às vezes, de 8 a 12, 15 horas para se recarregar, eu não posso ligar o chuveiro da minha residência. Olha que problema isso aí, pessoal. Por quê? Porque 7 mais 7 do chuveiro
né, da 14, 15 ali com as pontos da vírgula, que já passa de 50 amperes, que eu já tenho que ter um padrão diferente na minha residência. Olha um probleminha que a gente tá surgindo aí, né? Um problema não, uma oportunidade, eu vejo por esse ponto. Numa carga rápida, num sistema trifásico, né? 21 kW, aproximadamente 7 kW por fase. Também já me traz alguns desafios aí. Além de ter essa energia disponível, o meu sistema de distribuição, o meu padrão da minha residência, já traz alguns pontos. Pessoal, e o enorme desafio de um centro de recarga ultra rápido, tá? De até 150 quilowatts. Para vocês terem uma ideia, eu posso mentir o número, mas eu tenho certeza que talvez mais de 97% das instalações do Brasil tem uma potência muito inferior a 150 quilowatts. Tá? Até quero pesquisar esse número, tá? Que vão ser grandes pontos de recargas em corrente contínua, mas que precisarão ou ter uma grande bateria daquela lá que eu comentei para armazenar essa energia renovável de solar e eólica, ou ter uma linha de transmissão chegando lá para poder abastecer esses veículos aí em torno de 15 a 18, 20 minutos. Tá? Pessoal, se eu pegar uma bomba de combustível de um veículo, a gasolina, por exemplo, e tentar comparar com um plug elétrico, tá? A potência instantânea, então vamos viajar aqui, mas lá, daquela velocidade de abastecimento do meu veículo, ela talvez chegue na potência aí dos gigawatts. Tá? Então, o desafio para mudar isso aí para a elétrica é muito grande. E, principalmente, trazer isso de energia renovável. Então, aquele crescimento da solar, que a gente já viu, a perspectiva de crescimento da eólica, que pegamos uma notícia de um número grande aí no mês passado, né? 167 gigas, se não me engano. Aliados, tudo isso, a esse desafio dessa transformação, se não no ano que vem, no próximo, em 5, em 10 anos, para esses veículos elétricos, ela é muito grande. Tá? A comodidade que eu tenho hoje no veículo a combustão, de, sei lá, em 1 minuto, encher um tanque, para que eu tenha uma autonomia de 700 quilômetros, 600 quilômetros, ela traz um desafio muito grande quando eu transformo isso para energia elétrica e traz uma oportunidade enorme aí. Pessoal, nossa palestra foi patrocinada pela Volvo, tá? A Volvo vai estar pagando a gente, é brincadeira. Mas eu trouxe uma ideia só para tentar contextualizar isso aqui de um veículo qualquer que eu achei hoje ali mais cedo, mas não é qualquer, é um carro de aproximadamente 400 mil, mas esses dados são muito parecidos com um carro convencional, tá? Né? Só vai mudar um pouco potência maior, potência menor, carga maior, carga menor, mas o desafio ele é muito, muito parecido. Vejam esse modelo aqui da Volvo, um XC40, 100% elétrico, uma autonomia de 418 quilômetros, né? Que eu, para o meu consumo, né, o meu uso diário, eu considero pouco. Eu, muitas vezes tenho que pegar o carro, sair de Papanduva, vou a Canoinhas, às vezes passo em algum lugar, vou em Itapema, paro em Florianópolis, então só aí já passa de 418 quilômetros, né? Então já teria uma dificuldade em ter um carro desse, além da questão financeira, é óbvio, né? Mas por quê? Porque eu já não teria um ponto de recarga. Mas vejamos, 418 quilômetros, então, para mim é uma autonomia pequena ainda, mas talvez para a grande maioria dos brasileiros não seja. Uma ideia de 40 minutos para um ponto de recarga ultra rápido, que, se me falha a memória, tem um daqui em Florianópolis. Tá? De hoje eu estou em Papanduva, né? Mas moro aqui em Papanduva, em Canoinhas, né? Aqui no Planalto Norte do nosso estado. Se não me engano, tem um ponto de recarga rápido. Então, já me traz um segundo desafio. O carro é perfeito, é muito rápido, né? Manutenção, nós vamos ter uma manutenção muito mais baixa, então tem N vantagens, mas pensando que eu cheguei com essa bateria de 418 quilômetros de autonomia, uma bateria de 78 kWh, né? Eu demoraria de 10 a 12 horas se eu tivesse esse carro para eu carregar aqui na minha residência, né?
Então, é um tempo considerável. E o que é, pessoal, 78 kWh? 78 kWh é um consumo maior que o consumo médio de um brasileiro. Tá? O consumo médio de um brasileiro está em torno de 50, 55 kW em média, hora, né, mês. Mas eu estou comparando um mês do consumo médio de um brasileiro com uma recarga de um veículo elétrico, com um tanque, né, ou com uma bateria que me traz 418 quilômetros, que eu chego muitos dias no mês gastar, né, consumir isso em um único dia. Então, vejam, olha de onde virá essa energia, olha o desafio, olha a oportunidade que nós temos. Eu transito, em média, no mínimo 3.000 quilômetros no mês. Vamos arredondar, vamos pensar que fosse 18, 20, vamos pensar que fosse 5 tanques, né? Ou 5 recargas desse veículo aqui que nós pegamos aqui em questão. Se fosse 5 recargas, que daria aproximadamente 2.000 quilômetros no mês, né? Que eu faço mais, mas vamos pensar, eu acredito que eu sou um brasileiro que consome nessa faixa aí de 78 a 100 kW mês de energia, né? Mas eu precisaria talvez de 4 a 5 vezes, ou eu iria dobrar o meu consumo entre 4 a 5 vezes para eu ter um veículo elétrico. Então, quanto de energia a mais eu ia precisar? Né? Tem estudos que, em média, 6 painéis, né, 6 módulos, a gente fala painéis, mas o correto é módulos, 6 módulos fotovoltaicos me permitem eu transitar essa média aí da quantidade de quilometragem que eu venho fazendo aí por mês. Então, eu hoje tenho na minha residência 12 módulos fotovoltaicos, bem antigos, lá instalados, acho que há 4, 5 anos, ainda de 330 watt, né? Mas que me propiciam energia para a residência dos meus pais e mais 3 outros pontos de consumos aqui dentro do nosso estado. Então, eu ia precisar praticamente dobrar esse ponto de geração só para que eu pudesse usar um veículo elétrico. Mas aí tem o veículo elétrico do meu pai, da minha mãe, de outras pessoas. Então, uma pergunta que fica, e eu vou, além da pergunta, trazer a resposta. De onde virá a energia renovável, a energia para esses veículos? Das energias renováveis. Tá? Isso eu garanto. Né? Ou, se não vou dizer em 100%, mas em 99,9% serão de energias renováveis. Caso contrário, isso tudo não tem sentido. Tem Pois o não? Toyota Mirai, né, que ele faz o Toyota Mirai, ele tem elétrico, ele faz 1.360 quilômetros sem recarga de hidrogênio. Cortou um pouco aqui, né? Mas você falou do modelo da Toyota que faz 1.300 quilômetros, é isso? Isso, é o Mirai, né? Eu desconheço, talvez ele não seja 100% elétrico, né? Ou tem uma bateria muito grande. É com hidrogênio. É com hidrogênio, né? Com hidrogênio. Aí está a ideia. Se eu usar o hidrogênio verde, né? O que é hidrogênio verde? É hidrogênio feito com energia renovável. Esse é o único contexto. Porque também não faz sentido eu gerar hidrogênio usando uma termoelétrica ou usando outro ponto, né? Outra matriz energética que não seja renovável. Então, veja, talvez antes de eu conseguir usar um veículo como esse que eu peguei em questão, talvez nós vamos ter que partir para um veículo híbrido, depois um híbrido plug-in, para talvez daqui a alguns anos, né, a gente consiga, ou um brasileiro comum, né, consiga estar aí utilizando veículos elétricos. Nesse contexto todo, né, eu acho que ficou natural que as energias renováveis ainda não chegaram nem perto de onde devem chegar. Que nós vamos ter uma crescente muito grande nos próximos anos, já tivemos, mas vamos continuar tendo, principalmente de solar
e eólica no nosso país. Eólica muito mais de grande porte, solar, grande porte centralizada, e pequeno, que não é pequeno, já mostrei para vocês que não é pequeno, né? Na geração distribuída, principalmente de micro geração acima de 75 kW. E aí, nos traz desafios, com certeza, mas enormes oportunidades, não só para engenheiros eletricistas como eu e outros colegas, mas para engenheiros mecânicos, para engenheiros civis, para transformar tudo isso, para engenheiro de energia, para qualquer tipo de engenheiro do petróleo, que também vão ter que se reinventar, para engenheiro de todo tipo, para profissionais ligados à tecnologia, né? Porque não é só energia, é gerenciamento, é software de dados, é controle. Eu hoje olho minha energia, a geração que teve um dia, vou olhar o meu veículo, talvez, tá? Em pouco tempo eu já use a bateria do meu próprio carro para alimentar a minha casa, tá? Tem estudos aí que baterias com 10 anos de uso em um veículo pode durar mais 10 anos na minha residência, e pensando em talvez até desconectar da rede da Celesc. Tá? Tem estudos de que, por exemplo, eu troque ou eu diminua com inversores híbridos a injetar energia solar, né? Injetar energia elétrica proveniente do sol, acho que não vai falar assim, né? Por exemplo, durante o dia em uma residência onde eu consumo baixo, e pegar ela à noite, né? Resgatar à noite onde eu não tenho geração solar, onde eu possa guardar em baterias residenciais ou na própria bateria do meu veículo. Então, vai ter, pessoal, uma revolução, já estamos tendo, mas vai ter uma revolução muito grande aí, proveniente de veículos elétricos, de solar, de eólica, de software, de gerenciamento, de grandes centros armazenadores de baterias, de inversores híbridos, de casa conversando com carro, carro conversando com casa, de eu, por exemplo, carregando meu carro no escritório, vindo para casa, podendo alimentar minha casa no final do dia, e assim sucessivamente. Então, com certeza, nós vamos ver uma grande revolução e um desafio enorme pela frente. Mas, por outro lado, oportunidades que jamais vimos ao longo dos últimos anos na área de energias renováveis. Tá? Esse é meu simples e modesto ponto de vista, e com isso, né, deixo aqui meus contatos, né, meu e-mail pessoal e o e-mail da universidade, deixo também meu telefone celular e a minha rede social ali, o Instagram, né, para quem quiser me seguir lá no Instagram, para quem quiser trocar mensagens, e-mails, informações. E se tivermos tempo, estou vendo o Felipe ali, fico aí à disposição, né? Acho que cumprimos aí uma hora não vou dizer uma palestra, mas uma explanação, uma conversa, né? Sobre energias renováveis. Espero ter contribuído de alguma forma para todos vocês aí que estão acompanhando, e fico à disposição aí para que possamos responder mais algumas dúvidas e perguntas aí sobre o tema. Muito obrigado, Marcos, pela disposição de estar aqui, né, na noite de hoje. Achei uma palestra fantástica. Acredito que quem está nos assistindo pelo YouTube também concorda comigo. Esclareceu muitas dúvidas que particularmente eu tinha sobre energias renováveis, e separamos algumas perguntas aqui, Marcos, se você tiver um tempinho para responder. Uma delas é do David Seaman. Ele faz engenharia elétrica na UFSC. Ele pergunta sobre sabe algo sobre pequenas centrais de geração de energia nuclear? Foi comentado em uma das minhas disciplinas e parece interessante para países de pouco potencial. Pequenas centrais de geração Pequenas nuclear? centrais de geração nuclear. Olha, Você sabe algumas? não conheço, né? Até aonde sei, sempre quando eu tenho usina nuclear, eu tenho um grande problema, que é o controle desse urânio enriquecido, né? Que ele é ótimo para gerar energia, mas é um terrível para o meio ambiente e para tudo isso.
Tem que ver o pequeno, porque às vezes a gente fala pequeno perto de grandes centros geradores, mas às vezes é uma potência que não é pequena, né? Mas realmente essa dúvida aí eu vou ficar devendo pro David, né? David. E para quem aí, David, e para quem aí tá nos assistindo, realmente desconheço esse ponto de estudo, mas vou dar uma olhada assim. Perfeito, Marcos. Outra pergunta do Pedro. Como tornar carros elétricos mais acessíveis? Vi que o IFSC/Florianópolis estava adaptando um Kwid para se tornar elétrico. Seria vantajoso? Perfeito. Então, o primeiro ponto, né, mais acessível, acredito que seja na parte financeira, né? Um dos primeiros pontos que tem, quando tudo que é uma tecnologia nova, você tem, abre aspas, pagar o projeto. Ou seja, aqueles milhões, muitas vezes bilhões, como já falei, para que eu consiga chegar num projeto de um veículo perfeito, né? Que a gente venda muitos recal, né, sendo gerados, mas ele tem um enorme custo. Então, produzir tecnologia me gera um custo, o qual é, normalmente, nos primeiros 5 anos, colocado para o consumidor. Tá? De uma maneira geral, ele vai chegar lá na ponta. Então, vamos pensar, nosso marketing agora não é mais a Volvo, mas a Volkswagen vai desenvolver um veículo elétrico. Então, ela vai colocar uma quantidade enorme de dinheiro para criar um protótipo, vários protótipos, os quais são testados, e esse volume de dinheiro ela precisa distribuir, pelo menos um curto período de tempo, em pessoas, né? Então, o cara vai comprar aquele carro, vai ter um pedacinho dele, 5, 10, 15%, proveniente do custo do projeto. Então, esse é um primeiro ponto. Então, uma tecnologia nova tem um custo de desenvolvimento grande. O segundo ponto é que nós não temos, tá, baterias, principalmente em um custo acessível. Então, esse é um ponto que traz o meu veículo elétrico um pouco mais caro, né? São os custos das baterias. Temos estudo que as baterias devem baratear na próxima década, né? E ao longo dos 10 anos. Porque também é desenvolvimento, né? Também é desenvolvimento. Eu tinha baterias de chumbo ácido, né? Por exemplo, as convencionais, até baterias estacionárias. Desenvolvemos, né? Foi criado bateria de lítio, que é as que nós utilizamos nos celulares e que são utilizadas pela grande parte dos veículos elétricos e também pelos sistemas de armazenamento de energia. Já tem até estudos de outros materiais. Então, eu sempre digo, nós temos 2 tipos de revolução tecnológica. Uma é por material. Então, material novo, tá? Eu trago uma revolução enorme. Um exemplo, saímos das válvulas e entramos nos semicondutores, nos transistores. Uma enorme revolução tecnológica. Da mesma forma que saímos lá do mundo a vapor e entramos na potência elétrica, né? Uma grande revolução tecnológica. Então, quando eu tenho material, eu tenho uma enorme revolução tecnológica. Quando eu não tenho material novo, eu vou aprimorando o que eu tenho, certo? E aí eu vou, por exemplo, pegando o silício, melhorando a dopagem, fazendo um módulo fotovoltaico mais eficiente. Quando a indústria consegue fazer um módulo fotovoltaico mais eficiente, ele vai tendendo a baratear ao longo do tempo. Assim, quando, por exemplo, eu consigo pegar uma bateria mais eficiente, eu consigo ir barateando ela ao longo do tempo. Então, o primeiro ponto é o custo do projeto, que ainda é caro para os veículos elétricos. Segundo ponto é o custo das baterias, tá? E o terceiro ponto é que, de uma maneira geral, e também você até talvez teria que provar algo assim, mas eu construí um motor elétrico, a transmissão, o trem de força, ele ainda custa mais do que o trem de força mecânico, motor, mais caixa, diferencial, homocinética, qual for a ideia. Então, para eu ter um veículo elétrico mais barato, a gente precisa um pouco do tempo, tá? Um pouco do tempo para que esse custo do projeto e o custo dos principais pontos vão baratinho. Perfeito, Marcos. Acredito que ficou bem esclarecida a pergunta. Vamos encerrando por aqui, então. Quero agradecer mais uma vez sua presença, né? Essa palestra, então, foi com o nosso engenheiro doutor Marcos Paulo Irte, organizada pelo CREA Júnior Canoinhas e Florianópolis. E quero pedir mais uma vez para vocês seguirem o canal, né?
e ativar o sininho para receber mais notificações, né? E futuros conteúdos como esse, beleza? Marcos, muito obrigado pela sua presença, né? E o que precisar, conte com o CREA Júnior. Eu que agradeço, né, pelo convite, pela oportunidade, aí de poder explanar um pouquinho, né, e permaneço aí à disposição, se precisarem entrar em contato comigo, mais dúvidas, parcerias, a gente está sempre aberto aí a auxiliar no que for possível. Muito obrigado, contem comigo também, CREA Júnior e todos, e até mais. Até mais, abraço. Abraço. Encerramos a transmissão aí, pessoal.